Bom dia meus irmãos, bom dia minhas irmãs, bom dia a todos. Esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos, regozijemo-nos, porque é um presente de Deus para as nossas vidas. Estamos iniciando mais um dia, na certeza do cuidado de Deus, das bênçãos de Deus, das provisões de Deus. E cabe a nós, então, rendermos graças e confiarmos e seguirmos em frente, firmes, como quem vê o invisível, como diz a palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês um texto em Hebreus 10, em Mateus 10. Vou ler o versículo 16 do capítulo 10, depois a partir do 24. E diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vende 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Na última mensagem, ou na última reflexão que nós fizemos no domingo, nós falamos que uma das figuras de linguagem que descreve o crente, que descreve a igreja, que descreve a comunidade dos que vão sendo salvos, é ovelha, no coletivo rebanho. Né? Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Somos o rebanho que temos um pastor. E na ocasião nós falamos do bom pastor que deu a vida por estas ovelhas, que congregou essas ovelhas, que reuniu, que buscou e que protege, que cuida, que guarda. Muito bem. E aqui o Senhor está mais uma vez usando essa mesma figura, dizendo que está enviando agora os discípulos para a missão, para este mundo, para viver, não dentro de um aprisco protegido, guardado somente dentro do aprisco, mas, como dizia John Wesley, a nossa paróquia é o mundo. Né? Nós fomos chamados, mas depois enviados. Nós fomos convocados pelo Senhor, achados pelo Senhor, mas logo depois o Senhor, quando partiu, quando foi assunto ao céu, Ele mesmo disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então o lugar onde nós vamos ter que desenvolver a nossa fé, nossos valores, a nossa missão, é este mundo. E este mundo é hostil. Chamaram o dono da casa de Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus disse: se chamaram-me a mim, que sou o dono da casa, isto é, que é o Criador, o Senhor. Avaliem vocês que são domésticos, são servos. Vocês vão estar no meio de lobos, no mundo mau. Então o mundo é hostil, o mundo sempre perseguiu a igreja, sempre não entendeu a mensagem do Evangelho por ser exclusiva, né, por apontar um caminho, por ser contra a cultura, isto é, contra aquilo que o mundo prega, que o século prega, né, e por ser também, muitas vezes, constrangedor, constrange, né, envergonha esse mundo quando propõe valores totalmente contrários a esse mundo. Então, por tudo isso, Jesus está advertindo os discípulos que eles se preparassem, que eles fossem prudentes, que eles fossem crentes de fato e não tivessem medo. Então, o grande
A grande mensagem que o Senhor está pregando aqui várias vezes é não temais. Vocês não podem ter medo. Então nós precisamos entender quais são os estímulos que o Senhor nos dá para que nós não tenhamos medo, não venhamos a ter medo. Por que nós não podemos ter medo? Porque não devemos temer. E o texto diz que, em primeiro lugar, porque como discípulos do Senhor Jesus, Ele prometeu estar conosco. Ele diz, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Nós precisamos entender que a perseguição, a oposição, as lutas, as batalhas acompanham a vida do discípulo. Então, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós não deveríamos ter medo, porque Ele estaria conosco todos os dias. Então, a ideia aqui é que basta ao discípulo ser como seu mestre. Então, o grande desafio para nós é nos identificarmos com o nosso mestre. O nosso mestre que suportou a cruz, que suportou as oposições, a ignomínia, a vergonha da cruz, que foi perseguido, humilhado, que foi martirizado, morto por causa dos valores, por causa da fé que ele propagou, por causa do reino de Deus que ele implantou na terra. Então, nós precisamos perceber e compreender que nós estamos vivendo o chamado do Senhor, a missão que o Senhor nos confiou. Então, não tenham medo, não tenhamos medo, porque fomos escolhidos e fomos chamados e fomos salvos por isso, né? Para esse momento, para a propagação do Evangelho e para viver o Evangelho neste mundo como discípulo de Jesus. Então, as ovelhas, que o texto já disse, usa a figura de linguagem para descrever os discípulos, mas de fato nós somos discípulos do nosso Senhor Jesus. Então, esse é o grande desafio e esse é o nosso grande estímulo. Fomos salvos para seguir, para continuar a missão do nosso Senhor. Em segundo lugar, nós não devemos temer, porque ele diz que quem controla a história é o Senhor, quem controla tudo é o Senhor. Ele diz, olha, não tem nada encoberto que não venha a ser revelado. Os homens podem matar o seu corpo, mas não podem matar a sua alma. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Aqui o Senhor está dizendo, olha, quem comanda o universo, quem controla cada detalhe do mundo sou eu. Não é o mundo, não são aqueles que vão lhe perseguir, que vão levar vocês aos tribunais, que vão mentindo, dizerem mal contra vós e vão levar à morte, como muitos foram sentenciados e mortos por causa da fé. Não temam, o máximo que eles podem fazer é matar o corpo, mas tema o Senhor, que podem matar, que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então nós percebemos aqui o que o Senhor está dizendo, olha, viva sem medo, porque nada pode mais nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte. Por mais que muitos discípulos tenham morrido, tenham sido martirizados, tenham sido vítimas do Império Romano, da perseguição judaizante e de tantos impérios que ao longo da história perseguiram os cristãos. Os homens maus que mataram os cristãos, as fogueiras pelas quais os cristãos passaram, fio de espada, né? Tantas coisas que nós lemos na história que os discípulos passaram. E muitos deles, a maioria, né, não negaram a fé, permaneceram firmes diante do algoz, do inimigo, diante daqueles que estavam exigindo que negassem a fé. Então, nós estamos diante desse desafio. E aí Jesus diz, então você não me negue diante dos homens, porque todo aquele que me negar, eu negarei diante do meu Pai. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então a ideia aqui é de compromisso, é de uma fé que suporta, né, a oposição, suporta esses momentos de perseguição, suporta até mesmo a ameaça da morte, sem negar a Jesus. Porque este mundo, né, principalmente no Império Romano, o imperador exigia, né, nem se importava que
que houvesse outras religiões e que as pessoas ou os súditos adorassem outros deuses desde que adorassem o imperador, desde que reconhecesse que o imperador era Senhor. Mas os discípulos, como pregavam Jesus Cristo como Senhor, como declaravam que só havia um Senhor, que era Jesus, o imperador exigia então que eles confessassem, reconhecessem seu imperador, o Senhor da vida e da morte. E quando eram chamados à presença do império ou do imperador para declarar ave César, eles não declaravam, eles não negavam Jesus. E muitos foram mortos, muitos. Portanto, nós vamos ser desafiados, mas nós não podemos nos envergonhar do nome de Jesus. Assuma o seu compromisso com o Senhor, aonde quer que você esteja, na frente de quem quer que seja, não negue o nome de Jesus. Portanto, o segundo estímulo, né, é esse controle. Quem controla, quem reina, quem tem o domínio é o Senhor. E o terceiro estímulo é o valor que nós temos para Deus. Jesus está dizendo, muito mais valei vós do que muitos pardais. Ele está falando que até os pardais têm um valor. Pardais que eu não vejo ninguém vendendo pardal nem comprando pardal, pelo menos na nossa cultura, né? Infelizmente, na nossa cultura, onde aprisionam os pássaros e se comercializa pássaros, né? Embora errado, embora de forma criminosa, embora de forma proibida, mas pardais nós não vemos as pessoas comercializarem. Mas naquela cultura, até os pardais na feira tinham o seu valor. O que ele está dizendo é que nós valemos muito para Deus. Nós temos valor aos olhos de Deus. Nós somos seus filhos. Nós somos as suas ovelhas. Nós já lemos aqui em João. Aqueles que vêm ao Senhor, Ele de maneira nenhuma joga fora, lança fora. Aqueles que ouvem a voz do bom pastor e seguem o bom pastor, estão seguros na mão do bom pastor. Então, nós somos valiosos aos olhos de Deus, não pelos nossos méritos, mas porque Deus olha para nós através da pessoa de Cristo Jesus. Então, o objetivo de Jesus ao falar essa palavra, quando estava enviando os discípulos para a missão, era primeiro advertir, depois estimular. Então, são duas coisas que eu queria então concluir esta reflexão dizendo para você. Você não está num campo de golfe, não está num parque de lazer. Nós estamos no mundo de batalhas. Embora tenhamos momentos de paz, momentos de lazer, momentos bons, mas a vida se desenrola na sua maioria do tempo, ou na maioria do tempo, com lutas, com perseguições, com desafios, com provações, com oposições, com grandes batalhas. Não se admire, isso faz parte da caminhada. Seja prudente, tenha muito cuidado onde você pisa, o que você está fazendo, por onde você está indo, porque estamos como ovelhas no meio de lobos. Mas o Senhor prometeu-nos vitória. Então nós somos estimulados a não abandonar a fé, a não negar a fé, a proclamar o que Ele falou, a declarar o que Ele falou, sem medo, porque Ele está conosco, porque Ele nos protege, porque Ele nos livra. Que Deus te abençoe, que Deus lhe sustente, que você não tenha medo de nada. Sua vida está guardada nas mãos do soberano, do Senhor da história. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão e minha irmã.